Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é um outro receptor que eu estou montando, é um outro Sputnik, também para os 40 metros, né, 7 MHz. E eu tive a sorte de pegar na minha sucata uma bobina com núcleo de ferrite, que serviu certinho para esse rádio. E o range dele está bem alto mesmo, ele vai de 6 e alguma coisa até 8. Eu estava vendo aqui no frequencímetro. Mas depois que eu finalizá-lo, eu mostro ele funcionando com tudo conectado, tudo certinho. No meu outro rádio, eu uso o 2N2222 metálico, né, que eu gosto deles. E aqui eu estou seguindo o mesmo princípio, só que agora com uma disposição melhor dos componentes, um amplificador de antena bem reposicionado, ali são os terminais, vocês estão vendo estes terminais e estes aqui. Esse é para o controle de regeneração, que já está aqui. Esse outro aqui é para o controle de RF, né, de antena. Esse aqui é a entrada de antena. E tá aqui o LM358. Ali, por infelicidade minha, quebrei os fios, mas aí depois eu arrumo. Tá aqui os componentes, como vocês podem ver, ele está oscilando, só que está sem antena. Eu agora vou fazer o segundo amplificador de áudio, porque eu estou usando um amplificador aqui, que eu montei poucos dias atrás, é um amplificador de germânio. Gosto muito dos amplificadores de germânio, porque ele tem aquele hiss bem baixinho, legal, gostoso de se ouvir. E também pelas características técnicas, né, eletrônicas do transistor de germânio, né? Maior camada de valência, né, vamos dizer assim, ele doa mais elétrons, vamos dizer assim, tem uma qualidade muito melhor do que o transistor de silício. Ele é todo de germânio, legal pra caramba, eu gosto, tem um somzinho muito agradável. E tá aqui, eu já baixei o núcleo de ferrite lá pra baixo para chegar nos 7 MHz. Eu não tinha o trimmer de 1 a 30 picofarads, né, então eu coloquei 1 a 60. 3 capacitores de 15 picofarads, né, para dar os 45 que o esquema pede. E aqui, se eu mantiver a mesma bobina e contar determinadas voltas aqui e fizer uma derivação, eu também tenho a possibilidade de escutar os 20 metros. Só que aqui no Brasil, pelo que eu já vi uns rádios de alguns amigos, radioamadores, e também minhas corujadas que eu fico dando com o meu outro Sputnik, a banda mais ativa que eu consegui ouvir aqui no Brasil foi a banda dos 40 metros. Mari a banda dos 80. Mas assim, no final de semana, durante a tarde, porque à noite a propagação fica um pouco prejudicada para determinadas frequências. Então a faixa dos 40 metros aqui, ou 7 MHz, é assim, que tem mais ativa, vamos dizer assim. E aqui está seguindo a mesma disposição do outro circuito, né? Só que agora um pouco mais compacto. Ali eu estou usando capacitor variável. Dá um pouco mais de estabilidade. Mas eu vou montar com o diodo varicap. Aí eu vou fazer uma comparação entre os dois. Esse é o segundo que eu estou montando. Então é assim, eu estou fazendo esse vídeo aqui antes de fazer o final, né, com ele já funcionando, tudo ligado, para vocês verem como é que está o progresso. Tem mais um radinho. E eu gostei da bobina. É isso aí, valorizem as suas sucatas. Isso aí é muito bom. E tá aqui, eu tenho mais um outro LM358 aqui, em vez de usar o TDA7052 que eu tenho aqui, ou o TDA2822, eu vou usar o LM358. Ele tem uma boa potência. Porque os outros integrados que eu tenho aqui tem limitação de voltagem. Eu não lembro da documentação do TDA2822 quantos volts ele funciona. Pode ser que eu venha usá-lo também na configuração bridge, para que o áudio fique bem alto. Tem um espacinho aqui na placa sobrando aqui. Então espaço não vai ser problema. Sou daqui por baixo prefeito de testes, mas aí, como eu falei do rádio anterior, eu tomei todo cuidado com as trilhas, disposição dos componentes, né? Já exige
pouquinho de expertise e lógica, né? Onde que vai passar a maior corrente, nesse caso aqui, essa parte aqui em volta da placa está funcionando como se fosse um shield, né? E ao mesmo tempo eu estou passando algumas linhas aqui de positivo, de negativo, próximas uma com as outras, porque eu não sei se vocês já viram aí na rua de vocês, eu não sei se muitas pessoas que assistem esse vídeo já presenciaram isso, mas os cabos da rua eles são entrelaçados. O que acontece? Quando passa uma corrente no fio, ela gera uma outra contrária, chamada força eletromotriz. Então, na elétrica, quando a gente cruza os fios, a gente trança, essas forças se anulam. E aqui acontece a mesma coisa. Como eu estou passando aqui o negativo próximo do positivo, então, como negativo vai, positivo volta ou vice-versa, elas se anulam. Então eu não tenho nenhuma estabilidade com o circuito. E novamente eu tive todo o cuidado com o desacoplamento, usei capacitor de qualidade, que eu tinha nos meus sucatas aqui de uns equipamentos bem elaborados, capacitor de poliéster. Eu não gosto de usar muito cerâmico entre os estágios, porque aí parece uma cápsula de toca-discos, né? Você fica aqui, fica plim, 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 plim toda hora. Isso enche o saco, cara. Aí você bate e fica tu. Então é isso. Eu usei um capacitor de 0,1 a 104 de poliéster. Só aqui no desacoplamento do amplificador de antena que eu usei um cerâmico. Eu já não tinha mais. Aqui o capacitor de 33 nanofarads, né, porque não tive o de 47. É só desacoplamento de áudio, não interferiu no funcionamento do rádio. Os capacitores eletrolíticos, do desacoplamento, da alimentação e a saída de áudio. Aí eu vou montar o outro amplificadorzinho aqui do lado, então o outro que está aqui vai servir para amplificar esse, porque a saída aqui é muito baixa. Ou como eu falei alguns minutos atrás, pode ser que eu coloque outro integrado para fazer a amplificação. Mas fora isso, tá ótimo. É muito sensível o amplificador de germânio, e também porque a entrada dele não é com um capacitor em positivo, é negativo. Então pode ser que além disso esteja passando ainda um pouco de corrente contínua, não esteja bloqueando. E também tem o Hammer de 60 Hz por causa da lâmpada eletrônica que está iluminando aqui a minha mesa e outras interferências. Aí eu estou usando a fonte aqui de 12 volts que eu improvisei, e entre a linha de positivo eu coloquei um transformador, porque o transformador ele se opõe à corrente. Então ele elimina a ondulação de elétrons, né? Então ele fica um pouco mais estabilizado sem ruído. E o transformador toroide, que é um transformador que eu gosto muito. Tanto aqui está funcionando. Aqui eu coloquei esse resistor e o indutor para não dar interferências no amplificador e também controlar a corrente demandada para o amplificador. Aí falando sobre o amplificador, deixa eu ver se eu pego ele aqui. Vamos usar, meu filho. Bom, até os 6 volts, 6 volts e meio ele funciona normal. Mas quando eu coloco uma tensão maior, ele já começa a esquentar. E ali atrás do AC128 tem um termistor ali que quando ele começa a esquentar, qualquer um dos dois transistores, mas nesse caso ele diminui a polarização, faz com que o volume diminua, e aí você percebe que tem algo errado. E aí foi isso que eu fiz. Eu peguei os dois, carcaça não conduz, então prensei eles no dissipador de calor e está funcionando aqui há várias horas. Só desculpe a bagunça, né? Porque eu ainda não tenho uma bancada decente, né? Meio que improvisado aqui. Mas uma coisa que eu vou pensar bem lá pra frente. Eu preciso reformar meu quarto, colocar as coisas no lugar. Enfim, o propósito do vídeo não é esse, é sobre o rádio. Então tá aí, gente. Funcionando. E assim que eu finalizar, eu mostro aí tudo montadinho com os potenciômetros, tudo bonitinho. Cara, não devia ter tomado mais cuidado, viu? Ai, Cacilda, viu? Mas tudo bem.
Bom, é isso. Até daqui a pouquinho. Até o próximo vídeo.